Olá pessoal, paz em Jesus a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Agora por um meio necessário, mas não menos honrado, né, de poder partilhar das Escrituras com vocês. Desde o início desse ano, estamos conversando sobre o coração, na perspectiva que ele é algo a ser conhecido por nós. Eu tenho dito que o nosso coração não é uma ideia nossa. A nossa ideia do nosso coração que é uma ideia nossa. O que eu penso sobre o meu coração pode ser totalmente diferente do que realmente ele é. E é por isso que Jeremias vai nos dizer que ele é enganoso, ou seja, ele está escondido em uma verdade muito mais profunda, que a gente precisa somente do Senhor. O Senhor é aquele que pode nos fazer conhecer sobre o nosso coração mesmo. É o Senhor que pode esquadrinhá-lo. E isso tem sido um desejo nosso, do nosso coração, desde o início do ano, fazer com que Ele conheça o nosso coração, Ele nos revele sobre o nosso coração. Se você quer saber mais do que nós estamos construindo como comunidade, como vivência coletiva, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, Igreja Pão da Vida BH, e acompanhar nosso Instagram com esse mesmo nome, que tem lá a sequência de palavras do que estamos construindo. A título de introdução, eu quero contar uma história de um homem construtor que decidiu fazer um prédio de 17 andares. E contratou um arquiteto, um engenheiro, e depois de muito investimento, ele conseguiu concluir aquela obra e entregar aos moradores. Passado alguns anos, ele começou a apresentar nos últimos andares rachaduras bem acentuadas. E isso deixou os moradores muito espantados e procuraram aquele que vendeu os apartamentos. E esse também, muito assustado, mandou chamar o arquiteto. E quando o arquiteto soube, solicitou também o engenheiro e ambos se encontraram na portaria para a primeira vistoria. Quando o dono do estabelecimento, o construtor, chegou na entrada do elevador, ele apertou o último andar. Ele gostaria de mostrar as rachaduras, né, para o arquiteto e para o engenheiro. E eles prontamente disseram: não, não, nós não queremos ir no último andar. Nós queremos descer ao subsolo. Nos leve nas bases do prédio, na casa de máquinas, nos porões. E ao vistoriar as instalações, eles inicialmente ali não encontraram nada. Porém, quase já no final do expediente, ele viu uma porta, né, de uma pequena sala e perguntou de quem era aquela sala e eles disseram: é do zelador. Então ele pediu para entrar e vistoriá-la também, e quando eles entraram, para surpresa de todos, havia ali alguns sacos de resto de entulhos. Ao chamá-lo para explicar o que significava aquele entulho, o zelador, muito constrangido, disse: olha, eu estou construindo uma pequena casa para minha família e com muita dificuldade eu estou buscando terminar a parte grossa da construção. Daí eu pensei que eu poderia tirar alguns tijolos desse grande edifício, e ele tem tantos já é tão sólido, né? E eu pensei em tirar começando daqui. E pensando assim, eu achei que não teria nenhum problema. O que aconteceu? Tem algum problema? E assim é com a gente. Às vezes nós pensamos tanto em construir coisas grandes, bem estruturadas, bem formosas, bonitas por fora. Talvez aquele prédio tinha paredes de blindex, né? Tinha aqueles apartamentos com acabamento de alto luxo, mas por causa de alguns tijolos da nossa fundação, tudo pode se rachar, tudo pode acabar, tudo pode se destruir. Então nós precisamos consertar, né, esses pequenos
tijolos faltantes para que a gente possa continuar a construção da nossa vida. E é isso que a gente tem tentado fazer. O sábio construtor é aquele que sabe que tudo começa nas bases. E isso pode determinar a estrutura do todo. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, e é um texto que a gente tem nos agarrado, porque ambos ali constroem. Eu tenho dito que até João de Barro constrói casa. Construir uma casa não é tão difícil, mas habitar em um lar é uma outra história. Precisa de uma construção intencional, de afetos, de pessoas, de relacionamentos, de consideração, amparados pela lei, pelos princípios, pelos mandamentos, e isso faz com que a gente vai se solidificando como família. E é isso que nós temos buscado aqui. Hoje, em especial, eu quero falar com você sobre os abalos, né? Os abalos que podem vir ao nosso coração. E eu te convido ao livro de Jó. Jó tem sido um livro que eu tenho pensado nessa última semana e voltei a visitá-lo mais uma vez, me dispondo ao Espírito Santo para que se algo ele tivesse para nós, e meu coração se aqueceu. É Jó capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Bom, esse texto foi sinalizado no meu coração para compartilhar com vocês e me chamou mais uma vez a atenção pelos dias que estamos vivendo. Estamos vivendo dias sem precedentes para essa geração. É como se nós estivéssemos numa guerra global onde o inimigo é invisível e nossos maiores riscos podem ser as pessoas próximas, aquelas que temos mais contato. Como muita vida se desenvolve com relacionamentos, entramos em uma nova forma de viver que possivelmente irá nos levar a um novo lugar, mas isso terá um custo. Isso terá uma solicitação a nós de um novo estilo de vida também. A maioria de nós não viveu o pós-guerra, né? Muitos da nossa geração não experimentou a Segunda Guerra Mundial ou os desdobramentos mais próximos. Mas entendo que a sensação será parecida quando tudo isso passar. E digo uma palavra de esperança: vai passar. Billy Graham certa vez disse: tudo vai acabar bem. Eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Eu li a última página da Bíblia. Mas voltando, eu tenho dito há algum tempo que nada é tão perigoso para a nossa espiritualidade como uma vida agitada demais. E chegou o momento que nossas agendas foram drasticamente afetadas por uma nova agenda, por um novo jeito, por uma nova conduta.
Não há data, não há evento, não há encontro, não há palestra, não há dívida que agora não seja contestável. Há um novo balizador para tudo que estamos envolvidos. Nosso trabalho se tornou secundário, nossa convivência se tornou secundária, nossos planos, nossos sonhos, nossas datas, nossas organizações, tudo se tornou secundário nesse momento. E eu quero deixar com vocês também esperanças desse caminho que nos foi aberto. Certamente, meus irmãos, nós podemos nos tornar pessoas melhores, mais centradas, mais conscientes de quem nós somos, mais conscientes do que realmente importa, porque toda sanidade que demonstramos em público, ela deveria ser oriunda de uma vida no secreto. É assim que é o caminho natural das coisas. Mas estamos em um mundo agitado demais, de muita informação, de todos têm algo a dizer sobre tudo. E de alguma forma, né, lembrando o C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Não tenho dúvida que, como nunca antes, Deus tem ouvido orações. Deus não tem sido solicitado. Pessoas não têm questionado se realmente Deus existe e, se Ele existe, buscado apoio e ajuda por Ele. Então é um momento também de partilharmos daquilo que carregamos, das essências de esperança, né, que são mais fortes do que a morte. Quando pensamos em sofrimento, é difícil não lembrar de Jó. Né? Jó é natural de Uz, considerado homem íntegro e reto, temente a Deus. E o versículo 1 do livro de Jó fala que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem de uma importância, de uma relevância e também conhecido na sua região. Né? E de repente, quando você lê o capítulo 1 do livro de Jó, você vê que ele começa a ser esmagado por várias calamidades e a triste sorte de Jó se espalhou rapidamente, se tornou conhecida em todos os lugares na sua região. Né? Este relato real lida com o problema do sofrimento. Se Deus é justo, né, por que Ele está permitindo que pessoas sofrem? Eu recebi ontem os números desta pandemia e da crescente, né, e da dinâmica crescente deste vírus ali na Itália em comparação com o Brasil, e eu fiquei extremamente assustado. Né? Nós estamos diante, talvez, de um inimigo, né, que nós não dimensionamos. Nós, de alguma forma, deixamos isso nos acometer. Mas o sofrimento está aí, estamos sofrendo. E eu quero sublinhar o versículo 19, que diz que de repente esse vento forte veio do deserto e bateu nos 4 cantos da casa desse homem. 4 pilares da vida desse homem foram mexidos. E o primeiro pilar que eu considero que foi tocado na vida de Jó foi o das finanças. Se você perceber bem, o versículo 13 ao 17 que nós lemos, diz que os bois foram arrancados, mortos, mataram à espada os empregados, caiu do céu um fogo, queimou ovelhas, queimou os empregados que cuidavam das ovelhas, mataram à espada os empregados, novamente, e por último, chegando nos seus filhos, mas atentando ao primeiro pilar. O primeiro pilar da vida desse homem que foi tocado foram as finanças e os seus bens. A forma como nós movimentamos
o nosso dinheiro expressa a quem servimos. Mateus 6,24 fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou devotar a um e desprezar o outro. Nós não podemos ter a mesma intensidade moral, né, com Deus, com D maiúsculo, e as riquezas. Quando em Mateus é utilizado esse termo amor ao dinheiro, esse termo aman, né, amon, ele aponta para esse Deus Mamon, né? Em algumas versões é traduzido como Mamon. O amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses mundanos. É aquela sensação que meu dinheiro compra tudo, né? Eu sou o dono de tudo porque eu tenho dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10 também diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, não podemos descartar que estamos sendo afetados por uma crise sem precedentes na área financeira também. Jó viu de um dia para o outro todos os seus recursos serem tirados. Pensa comigo, vamos fazer um exercício. Imagine você abrindo a sua conta, o seu aplicativo, e ali tem uma premiação do seu banco de R$1 milhão, e você liga para o seu gerente e fala, olha, apareceu um valor, eu não sei do que se trata na minha conta, e o gerente fala assim, olha, isso aí é uma doação que o banco está fazendo para que você melhore a sua condição de vida. Então imagine isso. Comece a imaginar isso. O que você faria com esse recurso? Pense. Identifique agora, ao começar a pensar nas possibilidades, quais os sentimentos que vêm no seu coração nesse momento. Tem pessoas que quando eu faço esse exercício, elas mudam completamente de humor, de semblante. Quando não tem dinheiro, elas ficam mal-humoradas. Quando elas pensam na possibilidade de ter dinheiro, elas mudam completamente os seus temperamentos, né? Tem conversas de casais que são marcadas para acontecer no 5º dia útil do mês, que é o dia que o cônjuge está de melhor humor. Nesse tempo, meus irmãos, eu acredito que seremos provados mais uma vez nessa área. E o maior exercício será a validação do quanto conseguimos ter de consciência do nosso e não apenas do meu. Pense nas pessoas que precisam também do que você pode dar. Eu acredito que não foi à toa que Deus confia às pessoas e riqueza, para mim, é um dom, e Ele confia mais a um e menos a outros por propósito divino. Tem pessoas que têm habilidades e capacidades de multiplicar riquezas, e nesse momento muitos podem morrer abraçado com as suas fortunas, morrer abraçado com aquilo que eles dedicaram a vida para juntar. Então, esse primeiro pilar que foi atingido na vida de Jó faz a gente pensar se o que nós temos é suficiente para nos atender nesse tempo. E caso seja suficiente, que você pense em escoar, né, o para além do suficiente para as pessoas próximas. Não se permita aquela visão egoísta que tudo é seu, né? Tenho dito que o pão é nosso, o Pai é nosso e tudo que temos, a ideia é que seja nosso. Gálatas 6,9 diz também que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se a gente não desfalecer. Por isso, irmãos, tendo oportunidade, faça o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Esse foi o primeiro pilar da vida de Jó que foi provado. O segundo pilar está aqui no versículo 18 ao 21. Diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus a coisa alguma. O segundo pilar que caiu na vida desse homem foi a sua família. Infelizmente, a catástrofe alcançou seus bens e agora alcançou aquilo que tinha maior valor. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Normalmente, o que tem valor, o dinheiro não compra, né? Um amor verdadeiro não pode ser dimensionado pelo quanto você tem na conta. Os seus filhos não podem ser vendidos, né, por um valor monetário, ou não deveria. Por quê? Porque eles não estão nessa classificação. Então ele perde primeiro o que tinha preço e agora está perdendo o que tinha valor. Isso me lembrou também do primeiro filho de Davi, ou aquele filho que Davi gerou com Batseba, né? Fruto de um adultério. Diz lá em 2 Samuel 12 que Davi teve uma atitude parecida. Ele, ao filho ser tirado dele, ele orou antes para que aquele filho fosse curado, mas uma vez que aquilo, ele pranteou, ele jejuou, mas uma vez que aquilo não aconteceu, quando Deus o levou, ele adorou, ele se prostrou em adoração, entendendo a vontade soberana de Deus. Jó aqui tem essa atitude e ele rasga o seu manto. E eu gosto de pensar, fazer uma conexão desse texto com Mateus 27, versículos 50 e 51, que diz que quando Deus entrega o seu Espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ou seja, é como se Deus também tivesse um manto e esse manto estivesse sendo rasgado quando da perda do seu filho, né? E diz o texto que Jó adorou a Deus. A palavra adorou aqui em hebraico, ela aponta para o inclinar à vontade soberana de Deus, a ter deferência, ter exclusividade à vontade soberana de Deus. E, meus irmãos, é com muito aperto assim no coração que eu digo a vocês: prepare-se para as perdas. Preparem-se para as perdas. E honrem ao nome de Deus se elas acontecerem perto demais de vocês. Mas preparem-se para perdas. O perder valoriza o ganhar. O para quê das coisas, o objetivo das coisas, e não apenas o porquê, a obrigação das coisas. São dias de nos questionarmos muito mais para que isso do que por que isso. Tem muito mais a ver com objetivo do que obrigação. Não podemos mais deixar com que a nossa agenda seja limitada só por obrigação, seja preenchida por obrigações, sem o raciocínio de objetivo. Né? Para que ganhar? Para que mais? Para que? Para que? Para que você faz o que você faz? Para que você vive o que você vive? Para que você vive com as pessoas que você está vivendo? Para que você cuida dos seus filhos? Para que você serve na igreja? Para que você toca no louvor? Para que você pensa em ser um empresário? Para quê?
Acho que esse tempo é um momento oportuno para pessoas que nasceram na mesma família terem relacionamento. Lembrando que nem casamento é sinônimo de relacionamento. Tem pessoas que são casadas, mas não têm relacionamento. Pais que nunca tiveram tempo para os seus filhos. Então eu digo a vocês, aproveitem. Aproveitem a família de vocês. Podem ser dias últimos, podem ser dias terminais, dias finais. Aproveitem a família de vocês. Mães que nunca lavaram a roupa dos seus filhos, sempre teve a empregada, né? Sempre teve alguém para fazer, alguém para arrumar a casa, alguém para fazer a comida para a família. Aproveitem, né? Há uma proposta de chegarmos mais perto daqueles que nós amamos. Então, pense nisso. E esse foi o segundo e mais doloroso, imagino eu, pilar da vida de Jó. O terceiro pilar está ali no livro de Jó 2, 4 a 8. Diz assim: Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a tua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. O terceiro pilar que afetou a vida desse homem foi a sua saúde. Diz o texto que tumores malignos, uma purulência, né, uma doença de pele, muitos imaginam que é algo parecido com uma elefantíase, né, aquela deformação que parte da pele, mas por dentro tem um tumor mais profundo, tem uma ferida mais profunda. E é um tipo de doença que provoca uma dor muito intensa, um sofrimento de desfiguração. E é interessante pensar que quando você vai estudar esse versículo 8 de Jó 2, diz que ele se assenta nas cinzas, mas esse cinza aqui tinha a ver com o lixão, né? O lugar onde as pessoas queimavam os seus lixos. O resto das casas estavam lá. Então Jó perde os bens, perde a família, perde o local de hospitalidade, que era a sua casa, e vai sofrer assentado no lixo. Não havia mais beleza nesse homem. O sentimento que as pessoas tinham por Jó era uma repulsa, ele era repugnante, o seu sofrimento de saúde. Jesus também passou por isso. Jesus, ao se fazer homem, ele passa por algo semelhante. Isaías 53, de 1 a 3, diz: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Nós olhávamos, mas não víamos beleza alguma que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso nenhum. Jesus é esse servo sofredor que também teve a sua saúde afligida, teve a sua integridade física afligida. E o que me chama a atenção, em especial nesse texto de Isaías 53, é quando diz que ele aprendeu a padecer. Talvez a maioria de vocês sabem que passamos os 2 últimos anos anteriores, 2018 e 2019, passamos por um sofrimento agudo como família. Nosso filho mais novo, Timóteo, ele nasceu com uma má formação nos rins e nós passamos por 7 procedimentos cirúrgicos
em um período de 1 ano e meio. Então, para vocês que são pais, conseguem dimensionar melhor essa dor, mas nos 3 primeiros dias de vida do Timóteo, ele já estava sendo submetido a um procedimento cirúrgico. E isso machucou muito o nosso coração. E eu me lembro como hoje, nos primeiros dias daquele hospital, eu estava meditando no Salmo 139, que quando ele diz que ele nos conhece desde as entranhas, né? E uma das versões utiliza a palavra rim, né? Ele nos conhece de dentro. Eu fiz essa oração também de Isaías 53, que assim como o servo sofredor aprendeu o que é padecer, eu queria aprender a passar pelo sofrimento. Eu queria também aprender a passar pela falta de saúde, né? Está aí um exercício para os nossos dias. Aprender a sofrer, aprender a ser privado, limitado, acolher uma nova dinâmica de limites e de sentimentos que aperta o nosso coração. Nosso coração realmente sofre por ver tantas pessoas doentes e muitos próximos a nós pode ser alcançado por esse vento na saúde. Hebreus 5,8 fala que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, ele também se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, Cristo também tinha que conhecer o sofrimento. Ele teve que passar por esse sofrimento, por essa experiência e nos deixar um legado que é possível aprender a padecer. São dias de estatísticas alarmantes sobre a saúde. E assim como Jó, acredito que muitas casas poderão sofrer desse vento. Esse vento que pode tirar e afetar o nosso físico, mas o nosso espírito, o nosso coração pode estar em Deus. A nossa esperança está para além desta vida, para além desse corpo físico. Pode ser com saúde ou sem saúde. Nós podemos estar com Ele para sempre. O quarto pilar que nós podemos ver que acometeu a vida de Jó está no capítulo 12, versículo 4. Desculpa, Jó 17, versículo 2. 17, 2 primeiro. Jó 17, 2. O quarto pilar que ruiu da vida de Jó foram os relacionamentos. Foram a sua relação com pessoas próximas. E Jó 17, 2 diz assim: a verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Jó 12, 4 diz: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Jó está relatando que as pessoas próximas dele tinham se virado. Ele tinha se tornado chacota. Pessoas que ele tinha por perto com estima e consideração, agora são pessoas tóxicas, que se contaminam e que contaminam todos os que estão à sua volta. É aquelas pessoas que chegam perto de nós e tiram nossas forças, que só tem más notícias, que só tem más influências, que não tem uma palavra de esperança, que tem um sentimento negativo sobre tudo, que tem um olhar invejoso, que tem uma capacidade de ruir, né, as nossas esperanças. Eu percebo um momento também oportuno para peneirar os nossos relacionamentos. É um senso de valor que precisa crescer para alguns e de desvalor que precisa crescer para outros. É uma justa medida que precisa ser implantada e implementada dentro de nós referente com quem andamos. Quantos amigos nós temos? Quem de fato é a sua família? Quem são os seus parentes? Quem hoje tem a sua mais plena atenção?
Quem está do seu lado? Mesmo que tudo à sua volta venha ruir. Imagina você hoje perdendo os seus bens, perdendo a sua família e perdendo a sua saúde. Quem estaria do seu lado? Quem luta por você? Você tem líderes, né, que cuidam, que preocupam com você? Vocês demonstram esses cuidados para essas pessoas, para esses amigos, para essas famílias? De que forma vocês têm feito isso? De qual valor, qual que é o senso de valor que nós temos construído a respeito do cuidado do mútuo e cuidado principalmente dos da família da fé? Importante lembrar, irmãos, que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que têm um maior potencial para nos ferir. Nós não sentiremos muita coisa quando alguém estranho se chegar a nós e tentar nos afetar. Possivelmente nós sairemos daquilo ali com poucos arranhões, mas quando são pessoas da nossa cozinha, entre aspas, a ferida sempre é profunda. As pessoas que nós mais amamos são as pessoas mais habilitadas a nos machucar. E é por isso que chegou a hora, talvez, com toda essa explosão de sentimentos, de validarmos as nossas companhias. Por que andamos? Por que somos parte desta igreja, de uma comunidade cristã? Por que eu faço parte desse grupo? Por que eu trabalho naquele local com aquelas pessoas? Qual o objetivo relacional de tudo isso? Eu admiro muito um discurso positivista, né, de alguns colegas nossos, mas eu tento trazer nessa simples abordagem uma perspectiva mais consciente das possibilidades. E é isso que eu aprendi quando eu olho, por exemplo, o Paulo, que diz que tudo pode naquele que me fortalece. Ele diz que sabe estar humilhado e ser honrado. Tem a ver com experimentar tudo e em todas as circunstâncias. Seja ela fartura ou fome, abundância, escassez, saúde ou doença. É uma consciência que aquilo que ele formou em nós é imutável. E as relações que temos próximo são relações com potenciais eternos. Com a maioria das pessoas que você tem perto de você, você tem relações com potencial eterno? Quem são as pessoas? Se esse vento se batesse nas pessoas mais próximas, você acha que elas seriam como os amigos de Jó, que ficariam zombando ao invés de cuidá-lo? Sua própria esposa, diz as Escrituras, que sugeriu que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse, porque ela não alcançou o nível do processo a qual ele estava sendo submetido. Concluindo, meus irmãos, o vento do deserto bateu nesses 4 cantos da casa de Jó. Afetou as finanças, afetou a família, afetou a saúde, afetou os relacionamentos, e a humanidade de Jó foi provada. A espiritualidade de Jó foi revelada. Jó teve uma experiência profunda com Deus. E a gente pode perceber no último capítulo desse livro que essa experiência, esse processo levou a um novo nível de relacionamento e intimidade com Deus. Costumo dizer que é duvidoso que Deus use tremendamente um homem sem antes não o feri-lo profundamente. Frase de A.W. Tozer, né? Vamos ler comigo Jó 42, de 1 a 5.
Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É um momento de sairmos de um eu já ouvi falar e entrarmos em um tempo de eu vivi isso. Não mais de ficar contando experiências de outros, que é positivo, que é legítimo, mas de ampliar as experiências para que cada um tenha também as suas possibilidades de experimentar. Grandes respostas de oração são frutos de grandes desejos de oração. E você vai perceber a partir do versículo 10 e 11 que Jó vai até os seus amigos e ora por eles. E enquanto ele estava ali orando, Deus novamente o torna próspero em dobro de tudo que ele tinha antes. Costumo dizer que sempre como termina é que se conta, né? Frase do pastor Márcio. O que termina, sempre como termina é que se conta. E a história final da vida desse homem é uma inspiração para todos nós. Diz assim, versículo 11: Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles os consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Perceba, eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. O caminho desse processo doloroso que estamos entrando pode sim se tornar um testemunho do Deus vivo. Esses que antes riam, chacoteavam, agora estão assentados à mesa com aquele homem íntegro, inteiro, que passou por todo esse processo de tribulação, mas permaneceu fiel. Permaneceu tendo como seu único fundamento aquele que vive, aquele que prometeu, aquele que diz nas tuas orações que não nos abandonaria, não nos deixaria órfão, e assim cumpriu. Versículo 12: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Sabia que nós podemos sair melhores desse tempo do que nós éramos? Pessoas com mais profundidade, pessoas com mais intencionalidade, pessoas espirituais, pessoas que não mais trabalham para o seu próprio umbigo. Sabia que nós podemos repensar a forma como cuidamos das pessoas que amamos? Sabia que nós podemos sair disso recalculando o quanto nós precisamos deixar nas nossas cadernetas de poupança? Deus pode tirar de todo esse momento de tribulação e fazer com que nós, assim como esses amigos, reparta prata e ouro, reparta riqueza, reparta ações, reparta testemunhos, reparta cuidado, né, uns com os outros. Versículo 12 ainda, ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos,
Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Eu gosto daquele texto de Salmo 126. É um texto que eu tenho tentado decorar e orar sempre, porque há tantos anos falamos de restauração, oramos por restauração, entendemos, né, Atos capítulo 3, sobre aquele tempo de restauração de todas as coisas, para que o rei volte, né, para que Cristo volte. E eu gosto de pensar no sentimento do Salmo 126, porque eram pessoas cativas, eram pessoas que estavam atormentadas pelo medo de serem escravos, né? E eles oraram quando veio a libertação, quando eles receberam a notícia que podiam voltar para Sião, voltar para casa. E esse é o sentimento, meus irmãos. Por isso esse salmo é tão caro para nós nesses dias. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, e entre as nações nós dizíamos: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. E eu quero deixar esse salmo de alegria para vocês. Restaurar tem a ver com a volta da condição original, a volta do estado original, a volta a essa vivência original proposta por nós desde antes da fundação do mundo. E nós podemos estar vivendo esses dias do fim. Nós podemos estar experimentando, né, o que muitas gerações oraram para experimentar. Nós podemos, sim, estar entrando nesse tempo, nesse princípio das dores, mas como geração que finda um tempo e que entra num novo tempo. E isso é um processo de transição, de acoplamento de duas realidades, de duas propostas. Nós podemos ser essa geração de transição para os nossos filhos, para esse experimentar de um novo céu, de uma nova terra. Deus firma os passos de um homem, mas firma também as suas paradas. E talvez é da vontade permissiva de Deus que nós tenhamos essa parada, que nós percebamos esses ventos soprando contra os 4 cantos da nossa casa, para que possamos perceber mais atentamente as pegadas, né, do nosso rei que está voltando. Eu quero deixar uma frase do C.S. Lewis que, como ninguém, eu costumo dizer que ele é o meu avô de consideração, porque toda vez que eu leio, o sentimento é que o meu avô está falando algo para mim. Mas ele diz assim em um dos seus livros: Aslan estava chegando, descendo, saltando de um rochedo para outro como uma cascata viva de beleza e poder. Aslan estava chegando, descendo, saltando de um rochedo para outro como uma cascata viva de beleza e de poder. Que Deus dê a você uma percepção dessa beleza, desse poder que pode ser o reino vindouro, dessa esperança, dessa expectativa que será viver o reino vindouro, para a glória do nosso Deus. Quero encerrar te convidando, você e a sua família, a orar comigo.
Nós estamos impedidos de estar próximos, mas podemos ser igreja por esse caminho, e graças a Deus por isso. Então eu te convido a curvar a sua cabeça e fazer essa oração comigo. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pela integridade deste homem chamado Jó e pela forma, Deus, como ele termina a sua história. De fato é inspirador, é um acalento para nós nesse momento, porque essas 4 áreas têm sido tocadas nesses dias. Nossas finanças, nossas famílias, nossos relacionamentos, nossa saúde tem sido tocada por essa pandemia. Mas o Senhor é soberano e o Senhor está acima. O seu poder está revelado acima de todo vento contrário, de todo vento do deserto. Pai, nós oramos por cada família da nossa comunidade, das comunidades de fé e de toda igreja, de todo lugar que se faz igreja nessa manhã. Que Teu Espírito Santo seja aquele que esteja conosco, nos dando essa vida com gosto de vida, nos dando essa esperança para além do túmulo, nos fazendo parar e refletir sobre essas coisas e ter uma melhor percepção do que o Senhor está fazendo. Oxalá, tomara que seja dias de fim, dias onde a nossa geração experimente essa transição para uma próxima geração. Tomara a Deus que Aslan esteja voltando, que Yeshua HaMashiach esteja descendo, saltando de um rochedo para outro, trazendo a sua cascata de vida e beleza e poder para nós. Obrigado, Senhor. Continue guardando as nossas casas. Nós oramos em especial para aqueles que já estão acometidos desse vírus, que eles tenham poder de reação e enquanto estiver 1% de vida, nós acreditamos na vida e acreditamos na saúde plena concedida pela vontade do Senhor. Acreditamos em milagres, acreditamos e estamos disponíveis a ver os teus sinais, as tuas curas. Em especial eu oro pelas classes que não podem se ausentar, pelos médicos, pelos policiais, por aqueles que têm que, nesse momento, ser o nosso exército na rua. Na Segunda Guerra nós enviamos nossos melhores soldados. E nesta guerra, nesse momento, nós confiamos esses soldados, nossos melhores soldados, nossos médicos, os profissionais da saúde, da segurança pública, os governantes, nós enviamos, Pai, para que eles sejam bem-sucedidos. Cubra-os, Pai, com a Tua mão poderosa. Não deixe que esse vírus os ataque e acomete eles com falta de vida. Por favor, Senhor. Abençoe a nossa casa, nos dê paz, nos dê shalom, nos dê da Tua paz para vivermos esses dias. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que tenha abençoado você e se você puder continuar nos acompanhando, nas próximas semanas também continuaremos a compartilhar das Escrituras aqui e daquilo que nós temos percebido no nosso coração. Que Deus te abençoe.